Você foi demitido do serviço público, mas gostaria de retornar para uma segunda chance? Descubra se você tem direito de voltar ou não ao serviço público. A demissão, ela é o desligamento do servidor do cargo que ocupa em razão da prática de uma infração grave. E por ser consequência de uma infração grave, a demissão tem natureza jurídica de pena, sanção ou punição. E as causas que ensejam a demissão do servidor público federal, elas estão enumeradas no artigo 132 da Lei 8.112/90. E a demissão é um tema importante, porque ela pode interromper a carreira do servidor que tanto se dedicou para ser aprovado em um concurso público. Apesar da demissão ser uma penalidade grave, a possibilidade de retorno ao serviço público existe. E o tempo de duração dessa penalidade não é mais indefinida, e eu vou mostrar nesse vídeo o que mudou na legislação. Eu sou Suélia Souza, servidora pública aposentada, especialista na defesa administrativa disciplinar de servidor público, com mais de 15 anos de experiência. Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui eu ensino o servidor a manter em segurança o seu emprego e a evitar demissão do seu cargo público. O tema do nosso vídeo de hoje, ele é importante para os servidores públicos, principalmente se considerarmos o crescente número de demissão do serviço público. Basta olhar no site da CGU. E nesse vídeo, o que a gente vai ver? Nós vamos abordar sobre a Lei 8.112 e o artigo 137. Vamos falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade 2975 e o que mudou no artigo 137 após a decisão do STF. Então, fique aqui comigo e descubra o que mudou para o servidor demitido após a ADIM 2975. Responde para mim aqui nos comentários primeiro. Você sabe para que serve uma ADIM? A Lei 8.112, popularmente conhecida como Estatuto dos Servidores Federais, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Esta lei, ela é importante para os servidores públicos por ser ela que regulamenta seu cargo, assegura seus direitos e impõe seus deveres e sanções. Em resumo, a vida funcional de um servidor público federal deve obedecer aos ditames dessa lei. Por isso ela é tão importante para os servidores federais. O artigo 137, parágrafo único da 8.112, traz a seguinte previsão: não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 132, inciso 1, 4, 8, 10 e 11. As consequências da aplicação desse artigo, gente, na vida do servidor demitido, era nefasta, pois lhe condenava a uma pena perpétua. Já imaginou um servidor público demitido aos 40 anos de idade, não poder mais realizar concurso e nem sequer ocupar um cargo comissionado no serviço público? Era muito triste, né, gente? Sabemos que muitas pessoas têm o perfil de empreendedor, mas a grande maioria não. Inclusive, eu tenho um exemplo deste aqui em casa. Meu marido, apesar da minha insistência para que ele fosse empreender, ele preferiu se tornar um concurseiro e não sossegou até ser aprovado em concurso e se tornar um servidor público. E ele me diz sempre que não se imagina fazendo outra coisa que não seja o exercício do cargo de servidor público. E como ele, por certo, gente, que existem muitos outros. Então, veio em boa hora a decisão do STF que tornou inconstitucional este parágrafo do artigo 137 e acabou com essa proibição. Se você está gostando aqui desse conteúdo, é o momento para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, pois aqui eu ensino e ajudo o servidor a manter em segurança o seu emprego, evitando o processo administrativo disciplinar. Agora que já curtiu o vídeo, se inscreveu no canal, se prepare,
para descobrir o que é a DIN, o que ela mudou no artigo 137 e como o servidor foi beneficiado por essa mudança. O parágrafo único do artigo 137 da Lei 8.112, ele foi considerado inconstitucional pela ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, a DIN. A DIN, ela tem por objeto principal a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. E ela é proposta perante o Supremo Tribunal Federal quando se tratar de inconstitucionalidade de norma ou ato normativo federal ou estadual perante a nossa Constituição Federal. No caso do artigo 137 da 8.112, a ADIM 2975, ela foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, sob o argumento de que o parágrafo 1º desse artigo, por não estipular limite para o prazo de imposição, impôs aos servidores públicos federais pena de caráter perpétuo, o que é vedado pela Constituição Federal. Segundo a PGR, a proibição de retorno constitui pena de interdição de direitos e, por esse motivo, deve obedecer ao comando de proibição de perpetuidade das penas. E, por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esse dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, que proibia o retorno ao Serviço Público Federal do servidor demitido ou destituído de cargo em comissão por prática de crime contra a administração pública, por improbidade administrativa, por aplicação irregular de recurso público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional e ainda corrupção. O STF, gente, ele tomou essa decisão porque ele entendeu que o dispositivo atacado ele é inconstitucional por violação à proibição de imposição de sanção perpétua e remeteu ao Congresso para que o Congresso delibere sobre o prazo para o retorno do demitido ao serviço público. Esta decisão, ela tem um impacto positivo para os servidores públicos que, após serem demitidos, terão a oportunidade de retornar ao serviço público após 5 anos, porque essa é a nova redação do artigo 137 após a ADIM 2975. O Congresso votou e coestipulou este prazo, que é de 5 anos. Conforme vimos nesse vídeo, o Estatuto dos Servidores Federais sofreu ação direta de inconstitucionalidade para assegurar o direito do servidor demitido de retornar ao serviço público. E como este estatuto, existem vários estatutos estaduais e municipais que padecem de ação direta de inconstitucionalidade. Inclusive, gente, recentemente, durante o atendimento de uma cliente, eu tive acesso ao estatuto do seu município, que constatei é flagrante a afronta à nossa Constituição no que se refere aos direitos do acusado de ampla defesa e contraditório e ao princípio da inocência. Isso porque este estatuto, dentre as várias afrontas à Constituição, ainda prevê que no processo administrativo disciplinar somente poderá resultar a pena de demissão. Que absurdo! Ou seja, mesmo que o servidor seja inocente, uma vez instaurado o PAD, é certa a sua demissão. Gente, apesar deste absurdo, este estatuto não tem nenhuma ADIM ajuizada no STF, porque eu pesquisei, e os servidores, por desconhecerem seus direitos, ficam reféns dessas injustiças, mesmo estando inseridos em um país onde a Constituição, que é a lei máxima, lhes assegura esse direito. Me responde aqui uma coisa. Você que é servidor público estadual e municipal, você já olhou se o seu estatuto obedece aos princípios e direitos assegurados na Constituição Federal? Se não cumpre, assegure junto à Procuradoria-Geral o ajuizamento de ADIM o quanto antes e assegure seus direitos antes que seja tarde demais. Gostou deste conteúdo? Então compartilhe com os servidores públicos da sua lista de contatos. Vamos divulgar este conhecimento, pois ele só será útil se ele for compartilhado.
Obrigado por assistir esse vídeo. Eu te aguardo na próxima semana. Aproveite e assista também outros vídeos do meu canal, pois todos têm informação importante para a segurança do cargo público.